Bem-vindo a mais um Guerreiros TV. Eu sou o Fábio Ribeiro. Eu sou o Fidesz Martuchelli. Cláudio Basílio. E hoje nós vamos falar sobre Conan, o Bárbaro. Mas por que a gente vai falar de Conan hoje, Cláudio? O que está saindo do Conan aí? Olha, basicamente, em setembro de 2019. basicamente nos últimos meses aqui no Brasil, né? De 2018 para cá, né? Para ser mais exato. A Conamania voltou. Exatamente. A gente tá tendo um revival forte e pesado do Conan, né? Por Kron, né? O que acontece? Talvez os leitores mais jovens não saibam, mas nos anos 80, talvez até em parte por causa do filme protagonizado pelo Arnold Schwarzenegger, o Conan era um dos gibis mais vendidos nas bancas brasileiras, né? Era disparado assim, tinha tiragens que superavam fácil as 100 mil edições, né? Com o tempo, né, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, o Conan foi perdendo um pouco de poder de vendas, vamos dizer assim, né? E aí, o Conan basicamente nos últimos anos tem sido publicado mais ou menos em algumas edições especiais pela editora Mitos aqui no Brasil. Sim, que são essas aqui. Exato. Só que... Preto e branco e colorido. Isso. Só que aí a gente tem que falar um pouco da história do Conan, da publicação do Conan nos Estados Unidos. Sim, o Conan é um personagem da Marvel, é um personagem só. O Conan, na verdade, ele foi criado... Eu vou errar, provavelmente não vou saber agora de cabeça a data de criação dele, né? Mas o Conan foi criado nos anos 30 por um autor chamado Robert Irving Howard, né? O Irving Howard era um autor extremamente prolífico, né? Prolífico é a palavra certa, Fidesz? Sim. Certo? Ele escrevia muito para livros pulp, né? Que tinham pequenos contos, né? E ele criou, né, para esses livros o personagem Conan, o Bárbaro, né? O Robert Irving Howard, ele faleceu aos 30 anos de idade e cometeu suicídio, né? E o que acontece? Posteriormente, nos anos 60, a obra dele começou a ser redescoberta, tanto pelo mundo acadêmico, né? Quanto pelas editoras. E os livros deles começaram a ser relançados com muito sucesso. Foi nessa época, inclusive, que surgiram as primeiras edições do Conan com as capas do Frank Frazetta, né? Que influenciou a visão dele posterior em outras mídias, né? Exato. E o que acontece? Em 1970, vários leitores sugeriram para o Roy Thomas, que era um dos principais editores da Marvel... Ligado nesses livros pulps, né? Exato. Começaram a falar para ele, pô, Roy, por que você não pega no publica o Conan? Por que você não faz uma versão em quadrinhos do Conan? Seria mó legal, coisa e tal. Aí essa é a parte engraçada, né? O Roy Thomas começou a pesquisar, né? Aí ele pensou assim, pô, se eu chegar nos donos do direito, os caras vão querer arrancar todo o dinheiro meu. Então eu vou procurar um personagem parecido com o Conan chamado Tongor. Aí o que aconteceu? Ele chegou no Tongor, no dono do Tongor, né? Aí o dono do Tongor, só para fazer uma analogia, pediu $1.000 por gibi publicado. Aí o Roy Thomas, pô, não tem condição, né? Aí eu falo, tá, depois dessa eu vou ligar para os donos do Conan. De repente. Aí os donos do Conan, a gente cobra $200. Opa! Aí, opa! Se o original tava mais barato. Exato. Aí o Conan, o Roy Thomas começou a fazer o processo de adaptação das histórias do Conan para os quadrinhos, né? A primeira história do Conan saiu em 1970 no gibi Conan the Barbarian. Aliás, tem uma curiosidade muito interessante, né? Nos livros, o Conan nunca era chamado de O Bárbaro. Ele era sempre chamado Conan o Cimério ou Conan o Aventureiro. Ele começou a ser chamado de Conan o Bárbaro, porque quando o Roy Thomas estava projetando lançar o gibi, ele ia chamar o gibi de Conan o Aventureiro. Só que o chefe do Roy Thomas, um cara chamado Stan Lee, falou assim, olha, o Aventureiro é muito fraco, viu? Coloca o Bárbaro, viu? Ele tava certo, né? Exatamente. E aí, o gibi foi lançado com o título Conan, o Bárbaro. E o que acontece? No começo teve as vendas assim, bem baixinhas, coisa e tal. De repente, à medida que as histórias foram evoluindo, o que aconteceu? Começou a se tornar o título de maior vendagem da Marvel. E no Brasil, mesmo e sucesso. No Brasil aconteceu o mesmo sucesso. As primeiras histórias do Conan, essas que eu estou citando, que mostram a criação do personagem, a maneira como ele foi adaptado para os quadrinhos, estão nessa coleção aqui da editora Mitos, as Crônicas de Conan. A editora Mitos lançou 4 volumes dessa coleção.
Eu recomendo muito, porque é muito interessante a gente ver como é que é o processo de adaptação de um personagem literário para os quadrinhos. A gente vê... E você falou que tinha 2 revistas nos Estados Unidos, né? A colorida e a preta e branca. Exato. E aí o que acontece? A gente está falando do sucesso do Conan, né? Em um determinado momento, estava fazendo muito sucesso nos Estados Unidos as revistas em preto e branco de uma editora chamada Warren. Certo? A Warren, ela fazia histórias para um público mais adulto, coisa e tal. E tinha um formato magazine. Exatamente. A Warren lançava as revistas no formato magazine porque é muito engraçado essa questão de aspectos legais dos Estados Unidos. O que determina... Todas as histórias em quadrinhos dos Estados Unidos tinham que passar por uma coisa chamada Comic Code Authority. Ok? E o que determinava se algo era passível de passar por isso ou não era o tamanho da história em quadrinhos, da publicação em quadrinhos, né? Então o que a Warren fazia? Ela lançava as revistas no formato maior, aí ela falava, isso aqui não é gibi. Que era típico das fotonovelas, né? Exato, ela publicava alguns artigos no meio e falava, ó, Tipo isto Playboy, né? isto daqui não é um gibi, isso aqui na verdade é uma magazine, né? Uma revista ilustrada. Exato, ele só fazia isso para fugir do Comic Code Authority. Você acabou achando um público mais velho mesmo. Exato. Né? Aí o Stanley, muito esperto, começou a falar, pô, a gente tem que correr atrás desse público, né? E qual seria o melhor personagem pra gente fazer isso daí? Conan the Barbarian. Conan the Barbarian, porque o Conan ele já tinha todo esse aplombo, essa aproximação de ser um personagem adulto, né? Que tinha uma boa penetração entre leitores de uma faixa etária maior. Então, eles lançaram inicialmente uma revista chamada Savage Tales, ok? E aí o que acontece? A Savage Tales durou 5 edições, né? Certo? Ela trazia, além de histórias do Conan, trazia histórias de terror, então, histórias de outros personagens. Mais curtas, né? Exato. Histórias em preto e branco, voltadas para um público mais maduro. E a Savage Tales durou pouco. Mas as histórias do Conan que foram criadas ali atingiram em cheio o gosto do público. E aí acabou sendo lançado a Savage Sword of Conan, né? A Espada Selvagem de Conan, certo? Que agora... Que é um título excelente, né? Diga-se de também passagem. acho, né? E aí o que acontece? A Savage Sword of Conan, né? Também foi um baita de um sucesso estrondoso lá nos Estados Unidos. A revista chegou no Brasil, não me lembro se foi em 83 ou 84. Qualquer coisa vocês corrijam nos comentários, por favor. A gente agradece. A gente aceita crítica e correção, viu? Não problema nenhum. E aí, essas histórias agora da Savage Sword of Conan estão sendo coletadas aqui, né, reunidas nesta coleção aqui da editora Panini. Agora é Panini. Tá, mas aí vamos fazer um histórico da publicação no Brasil. Ela foi publicada em formato magazine, no período da Abril em 83, você falou, né? E foi publicado por uns 20 anos seguidos. Sim. Eu não estou enganado. Corrija aí também. Sim, E era no mesmo esquema, né? Tinha a revista preta e branca e a revista colorida. O Conan ele começou a ser publicado por algumas pequenas editoras nos anos 70 aqui no Brasil. Sim. Eu não me lembro agora de cabeça quais elas. Se não me engano, o personagem chegou a ser bastante de Hartan também. Também. Preto e branco, teve. Ele chegou a ser publicado pela Block. Mas ele começou a fazer sucesso de público mesmo quando, em 1982, a editora Abril pegou os dias de publicação dele. E aí começou a publicar. E o primeiro filme dele é de 82, né? Exato. Foi na Super Aventura. Pegou carona. Ele começou a ser publicado no Brasil em Heróis da TV. Isso. Ele alternava entre Heróis da TV e Super Aventuras Marvel, que eram duas revistas de quadrinhos da editora Abril dos anos 80. Formatinho, coletâneo. Formatinho. E aí o que acontece? Caiu no gosto do público, né? O público brasileiro adorou o personagem. E foi a primeira vez que ele começou a ser publicado também de uma forma editorialmente boa, né? Desde os anos 80 eu lia quadrinhos. Tinha gente que só lia Conan. Exato. Não lia E é engraçado ver as propagandas. Tem uma propaganda icônica da Abril, mesclando super-heróis com o Conan, que eu sempre achava muito curiosa. Vindo algumas poses clássicas, alguns dos super-heróis ali, e do lado vindo o Conan, meio com as mãos assim. Então eu falei, qual que é a relação? Ele não faz parte do mesmo universo. Eu vou te contar uma coisa, você vai dar risada. Diga. O Roy Thomas, que foi uma das principais, acho que depois do Robert Irving Howard, é a principal figura ligada à história do Conan. Ele já deu entrevistas falando o seguinte: o que salvou a Marvel da falência nos anos 70 foi o Conan. O Conan era um dos títulos de maior vendagem da Marvel. E se você olhar, pesquisar na internet o material de divulgação da Marvel,
dos anos 70, você vê muitas vezes imagens do Conan do lado do Homem-Aranha. Sim. Era uma coisa muito comum. E o Brasil replicava isso. Exatamente. Então, não é uma coisa tão incomum assim, né? Tanto não, mas eu digo assim, a experiência naquela época de ver isso, porque quando você estava muito dentro, porque eu comecei, por exemplo, dentro dos super-heróis, eu achava que era uma linguagem, era uma coisa muito mais para adulto. E eu vou te contar uma coisa, você é um rapaz jovem, sério. Não muito. Você é jovem, né? Você não é velho, bosta que nem eu. Talvez você não saiba isso, mas a Editora Abril nos anos 80 ela tinha esse gibis de o pacote de assinaturas da Marvel, né? Para você poder pegar assinar o Conan fazia parte do pacote de assinaturas das revistas da Marvel. Não tinha assinatura distinta, entendeu? Então, bem ou mal, o Conan sempre teve essa ligação durante muitos e muitos anos umbilical com a Marvel. Certo. Tanto que aí a gente vai continuar prosseguindo a nossa história. O Conan continuou sendo publicado nos anos 80, nos anos 90, até que teve um momento em que o personagem começou a cair no desinteresse do público e a Marvel abriu mão dos direitos de publicação dele, né? E quem se acabou se interessando pela publicação dele foi uma editora chamada Dark Horse. A Dark Horse é uma editora americana que tem uma forte especialização em marcas licenciadas, né? E a Dark Horse... a franquia de cinema. Exato, a Dark Horse lançou adaptações de quadrinhos de Aliens, Predador, e ela E aí acabou a era Marvel do Conan, né? Exatamente. A Dark Horse lançou as aventuras do Kurt Busiek, Exato. desenhado pelo Karen Nord. Que também é uma fase, assim, uma reinterpretação que eu acho que é excelente. Então, e aí coincidiu com o fim da Abril e o começo da Panini. Sim. E aí, como o Conan não pertencia à Marvel, que faz parte do pacote da Panini, pertencia à Dark Horse, né? entrou a editora Mitos publicando esse material inédito da Dark Horse. Sim. Por um tempo, tinha um secto de fãs também, mas a revista não durou muito. Exato. E a editora Mitos começou a publicar material de luxo, encadernados. Exato. E aí o que acontece? Quando a Marvel abandonou o direito de publicação do Conan, todas as histórias do Conan que foram produzidas pela Marvel reverteram para Conan Properties, que é a empresa que é dona dos direitos do personagem. Não ficou nenhum limbo ali, né? Exato. Então a Mitos começou a lançar material inédito e começou a publicar nesse formato de luxo as edições clássicas produzidas pela Marvel. Exato. E aí, nos últimos anos, a Mitos eventualmente tem publicado esse material. Aqui é uma coletânea, uma edição muito bonita, que reúne histórias que mostram como é que Conan virou o rei da Aquilônia. Para você que está nos assistindo não sabe, e não assistiu o filme com Arnold Schwarzenegger, né? Foi profetizado que em um determinado momento da sua vida o Conan se tornaria rei de um dos maiores impérios da era Iboriana, né? E aqui essa edição muito bonita mostra justamente, né, esse momento, né? Certo? Que ainda dá para achar na Amazon, viu, gente? Se eu sou vocês, eu compro rapidinho. Mas tanto esse material então, vai ser e o colorido eram muito caros, né? Realmente quem era muito fã do Conan, é difícil ser a porta de entrada pro Conan com esse material muito caro, né? Sim, sem dúvida, né? Mas contudo, todavia, porém, certo? Antes disso, a editora Pipoca e Nanquim teve a ideia de lançar os contos originais do Robert Howard, né? Não são quadrinhos, é livro. São as histórias que foram escritas originalmente por Robert Evan Howard, que é o criador do personagem. Esse material tinha sido publicado em parte no Brasil, agora foi publicado na íntegra. E meio que um prenúncio sobre o retorno da Conamania, né? Exatamente. O que aconteceu, né? O Conan ficou durante muitos e muitos anos na Dark Horse, né? E aí, no ano passado, de forma bombástica, certo? Foi anunciado que o Conan voltaria para Marvel, né? Né? Histórias inéditas criadas por uma nova geração de autores. E a Marvel agora está investindo com tudo no personagem, né? O personagem agora está com 2 séries mensais, Conan the Barbarian, Espada Selvagem de Conan. E assim, eu não sei se é apenas uma capa ou nada, talvez até coloquem o Conan... Não, na verdade, já inseriram o Conan em 2 situações no universo regular da Marvel. Uma é nos Vingadores. Que é uma série chamada Os Selvagens Vingadores. Exato. Né? Essa nova série é escrita pelo Jason Aaron, conhecido aí
roteirista da Marvel, e o Mahmoud Asrar, que já desenhou X-Men. Então, essa não é a Selvagem Vingadores, tá? Sim, exato. E o que ainda está para ser lançado aqui no Brasil, mas está sendo lançado agora nos Estados Unidos, é o gibi The Savage Avengers, né? Os Vingadores Selvagens. E dentro dessa série o Conan vai fazer parte dos Vingadores, né? Sem contar também uma capa, que eu não sei se é uma capa apenas de uma edição em comemoração ao retorno da linha, ou são boatos também que vão se confirmar de ter um Conan 2099. Também, uma versão futurista do Conan. Gera curiosidade. Que parece gera... Thunder, né? Na verdade, só fica apreensivo. Então, aí tem uma curiosidade, né? Esse retorno do Conan para Marvel foi no ano passado. Então eles estão produzindo as coisas aí rapidamente. Porém, antes mesmo dele ir para Marvel, já tinha anunciado essa coleção com os clássicos da Marvel, antes dele retornar para Marvel, aqui no Brasil pela editora Salvat. Produção, Salvat lançou o começo dessas edições encadernadas, coleção. Fizeram um teste, né? Fizeram um teste, foram 3 edições, se eu não me engano. Você comprou alguma? Eu cheguei a comprar algumas na versão teste. Foram 4. Foram 4 edições. Eu lembrei agora, ninguém soprou. Então, mas neste meio tempo, o Conan voltou para Marvel. E quem detém o monopólio das publicações da Marvel no Brasil é a Panini. Então a coleção com o mesmo formato, o mesmo acabamento, que já era da Salvat, transferiu-se para a Panini, que está publicando em formato de parceria. Então se você, leitor novato, está gostando desse Conan aqui, agora é a sua oportunidade de conhecer as histórias clássicas do personagem. Essa coleção vai ter 70 edições. 75, se não me engano. 75. É o material preto e branco com os clássicos da Marvel, né? É de qual revista que você falou? Savage Sword of Conan. Exatamente. O Espada Selvagem de Conan. Então a Conan Mania parece que voltou de vez, né? Sem dúvida. Então esse é o ponto de partida, aliás, ponto de partida é a edição nova da Marvel, mas você quer conhecer mais o personagem. E eu confesso, cara, quando eu era moleque eu não gostava do Conan, né? Hoje... Quem era mais ligado a super-heróis sentia uma espécie de lacuna. Eu gostava muito do Conan, meu problema era a falta de dinheiro. Eu torcia o nariz. E ainda assim, uma revista daquele tamanho, preto e branco, custa tudo isso. Então, mas esse é um dos arrependimentos que eu tenho como colecionador. Eu não colecionava a Espada Selvagem de Conan. Essas edições da MIT são caras, eu peguei uma ou outra, mas eu queria ler o material dele na íntegra, seja de uma revista ou de outra. E aí, graças a essa retorno da Conan Mania, eu vou ter a oportunidade, essa é uma coleção que eu vou fazer, as 60 edições. E o idem também. Então, eu também queria salientar isso. É algo que, assim, tá saindo muita coleção desse tipo, eu acho também um exagero de... Tinha parado, isso no mercado editorial hoje, mas essa é uma que eu tenho quase certeza que é sucesso absoluto. A primeira edição é R$ 9,90, a segunda deve ser R$ 29,90 e as seguintes devem ficar na faixa dos R$50. Se ficar nos R$50 é um preço justo. Agora, se acontecer como algumas edições da Eagle Moss, que já está 64, quase 70... Eu espero que, até pelo apoio da Panini, isso talvez não aconteça, né? Eu espero que não aconteça. Mantenha o precinho lá. Por favor. Por favor. Isso é uma crítica que a gente sempre fez a essas coleções gigantes. É mais fácil você manter o preço lá embaixo, atingir um número maior de público, do que eles aumentarem o preço e ficando só naquele nicho que sabe que é garantido para a editora. Mas esse nicho não se renova. E eles não migram para outras coleções. Então melhor você ganhar novos leitores, mantendo um preço acessível. Agora, de repente, para quem está começando agora, né, de repente faixas etárias, públicos, por exemplo, assim, se a pessoa está fora dos quadrinhos, ela tem uma pegada mais na literatura e tal, mas tem muita curiosidade, por exemplo, com esse material, que é lindíssimo, maravilhoso, pode fazer aquela coisa que as pessoas fazem com o Senhor dos Anéis, por exemplo, de ler primeiro o livro. Então aí eu recomendaria, assim, como introdução, ler os originais. Sem dúvida. Primeiro ter essa experiência no livro, no original. Que dependendo da promoção da Amazon, tá na faixa de uns R$40, vale muito a pena. E a edição é capa dura, tem uma sobrecapa classificada. É muito primorosa que a edição e é algo que é assim, é a primeira vez no Brasil que a gente tem tudo isso aqui compilado dessa forma, né? Então, começando por isso, daqui você poderia partir tranquilamente para essa coleção, né? E aí, assim, obviamente você vai ver adaptações desses contos que estão aqui, né? E uma coisa interessante, né? Apesar desse hiato do Conan fora da Marvel, essas histórias novas
elas consideram as histórias da Marvel, né? A cronologia existe, aqui existe umas passagens, um flashback com artes originais dos anos 70 e 80. Então, é o mesmo personagem, não é uma versão nova. Agora, assim, pra galera, se você acha de repente que você é dessas pessoas que prima mais pela ação ou por uma questão assim mais estética e tudo tal, eu acho que isso de repente é uma porta de entrada para começar a se habituar ao Cimério. E também a fase acho que a do Kurt Busiek, ela abraça bem essa parte assim, dá uma versão visual ao mesmo tempo que é pintado e tudo tal, mais moderna, mais palatável para molecada, né, nessa geração. Também... Você citou o do Busiek, que eu fiquei... Da Dark Horse, eu fiquei com uma dúvida. Esse material da Dark Horse reverte para Conan Properties também? Sim. E a Marvel pode publicar? A Marvel já está republicando então, com certeza. Já tem as histórias que a Dark Horse publicou nesses tempos todos, né? Elas voltaram para Conan Properties e a Marvel nos Estados Unidos já está relançando esse material ainda vai sair na aqui, coleção viu? Epic Collection. Eu vou falar para vocês, ainda vai sair aqui. São versões dessas histórias que tem aqui, por exemplo, Torre do Elefante. Tem lá naquela coleção, tem aqui nessa coleção, tem nessa coleção aqui também. Sim. Mas vale a pena você ter todas as versões dessas, inclusive com certeza a original. Literária. Porque, são coisas lindas, é maravilhoso quando você vê como cada autor explora a mesma história, a mesma narrativa. A mesma mitologia. É muito bom. Então, não vamos nos prolongar. A gente vai se despedindo aqui. Tem um recadinho, mas tem que dar um recadinho aqui. Agora, vai acontecer agora no começo de outubro o nosso evento aqui. Começo de outubro? Não sabe a data exata? Não, eu vou cantar aqui a bola pro Cláudio Basílio, alguns detalhes. Santos Comic Expo, venha nos visitar lá, gratuita, vai acontecer nos dias 5 e 6 de outubro. Onde? No Centro Cultural Patrícia Galvão, conhecido como Teatro Municipal de Santos. Conhecido como Teatro Municipal de Santos. O endereço é Senador Pinheiro Machado, número 48. Certo? Fica perto da Santa Casa de Santos, fica perto do início da Avenida na Costa, fica, obviamente, no começo do Canal 1, também conhecido como Senador Pinheiro Machado. No centro de tudo. Exato. E a gente está contando com a presença de todos vocês lá. É gratuito. Então, é de grátis, hein? Quanto custa para entrar num evento de quadrinhos cheio de artistas, cheio de lojas, cheio de atrações? E, nossa, atrações vocês têm que dar uma olhada, fica de olho nas nossas redes sociais, a gente vai colocar aqui embaixo, aliás, ele vai colocar. Mas assim, quanto custa mesmo? É de grátis. De graça. Venham. For free. Então, galera, venham. A gente fica por aqui nesse programa sobre Conan. E curtam, compartilhem, dê joinha, dá força aí. E comentem, né? Corrija. Acho legal a gente fazer mais coisas sobre Conan. Sim, assim, muito material público. Sim. Bom, galera, até o próximo programa. Um grande abraço. Joinha. Pronto.